Tomé e Príncipe é um país de 180 mil habitantes, segundo os dados do último recenseamento da população. Mas atualmente estima-se que já deve ter atingido 200 mil. Desde os primórdios da independência que a questão de transporte foi vista como um desafio a enfrentar pelas autoridades nacionais, pela importância que este sector tem na economia de qualquer país, principalmente no que concerne à circulação de pessoas e bens. O serviço de transporte público que existia há alguns anos atrás deixou de existir, delegando toda a tarefa para o setor privado comandado pelos taxistas. No entanto, devido às influências dos países vizinhos da costa africana, surgiu em São Tomé e Príncipe outro tipo de transporte: o motoqueiro. Motoqueiro é alguém que usa a motorizada como meio de transporte do dia a dia. Mas em São Tomé e Príncipe, ser motoqueiro é alguém que pratica a atividade mototáxi. Wagner Queiroz é motoqueiro há 20 anos. Hoje é mais um dia de trabalho. Como sempre, ele levanta-se às 5 da manhã e pega na sua motorizada e faz-se pela estrada à procura de clientes e, claro, à procura de mais um dia de sobrevivência. Wagner explica como tudo começou aqui em São Tomé e Príncipe. O motoqueiro em São Tomé e Príncipe surgiu em 1989, através de um meu amigo chamado Hamilton Vera Cruz. E Hamilton Vera Cruz é que me ensinou a reparar bicicleta e me deu uma bicicleta. E quando ele me deu essa bicicleta, eu ia para a escola com essa bicicleta. Eu entrava na turma, deixava a bicicleta mesmo na parede da escola. Quando eu saio do recreio, eu vou fazer esse pequeno aluguel lá no Snack Bar. Cada volta que eu dava para os meninos, que era meu colega, era 20 voltas por 5 dobras. Depois, andando com o tempo, veio o meu colega Nato, Dondim, Ida, veio Idalécio, veio Charti, que Tapafura, que vive, tem coisa de Tapafura aqui em Quilombo, e ficava no tempo todo lá no Snack Bar a fazer aluguel mesmo à vontade. 20 voltas por 5 dobras. Depois de 5 dobras fomos para 10 dobras, 10 dobras fomos para 20 dobras, e depois, um belo dia, decidimos para ir para a praça, que era ao lado de Ex-Feira Ponto. Punhamos algumas bicicletas, assim, umas 5 ou 6 bicicletas. Quando aparecem alguns clientes, moço, queremos uma bicicleta para chegar a tal sítio. Bom, se quer bicicleta, é o seguinte: eu não te conheço. Você tem que buscar uma pessoa que você conhece, que eu conheço, que é para ele responsabilizar a tua saída. Se no caso você não vier, eu vou buscar ele para ir te buscar. E então, neste momento, quando aquele cliente vem com o irmão ou amigo que eu conheço, eu dou ele bicicleta, ou outro meu colega. Através da dona Dedinha falecida, na loja dela, ela deu-nos algumas bicicletas para trabalhar, para pagar. Cada um que teve algumas bicicletas, começou a vender algumas bicicletas para comprar motorizada. A primeira moto que veio para aluguer era Mulan.
arranjamos algumas motos da Yang. Da Yang é uma moto assim, mesmo pequenina, motor 50, mas pronto, dava para dar algum jeito. E isso com o tempo, tivemos Vespa. Depois veio aquelas acelera grande. Com essas acelera é que o HB vendia Suzuki 100. Na altura era 9 milhões e 860 mil dólares. E uma pessoa comprava, ia para HB, comprava uma Suzuki 100, via para aluguel para fazer esse aluguel. Eu deixei de estudar livre a minha vontade. Quando passei para a 9ª classe, eu pretendi não matricular mais na 9ª para terminar. Eu pretendi seguir uma outra carreira. E de lá, ninguém chateou com isso. E eu continuei as minhas coisas, que é meu negócio até o dia de hoje, até um dia, né? Mesmo que eu possa ter um outro trabalho, como eu sou acostumado a fazer, mas isso eu não deixo. A minha mãe estava um bocado cansada e não dá para ajudar todos os filhos que ela tem. Eu sou um dos filhos que, pronto, fui desarrascar a minha vida já de uma outra maneira, para ajudar ela também um pouco. Até então, como eu faço? Esta atividade de motoqueiro me ajuda a sustentar a minha família. Pouco ou muito me ajuda. Há dia que dá bem, há dia também não dá bem. Porque diariamente não tenho um dinheiro próprio, quer dizer, um balanço do dinheiro próprio. Às vezes posso ter 200 mil, às vezes 150, às vezes 250, tudo vai depender. Aires Brusaca é economista, mestre em desenvolvimento de cooperação internacional e doutorado em estudo e desenvolvimento. É atualmente presidente da USTP Universidade de São Tomé e Príncipe. Segundo ele, o fenômeno motoqueiro é novo, tendo em conta que não existe há mais de 30 anos e, por incrível que pareça, não é proveniente de um país do terceiro mundo. O motoqueiro, conhecido noutros países por mototáxi, teve o seu início num dos países mais desenvolvidos do mundo. Em 1987 surgiu o fenómeno precisamente na Alemanha, em que algumas pessoas acharam que era uma forma mais fácil de fazer, portanto, táxi, em vez do táxi convencional, que deve ser uma viatura, um carro, normalmente. Houve indivíduos que começaram a pensar que, utilizando motocicletas, conseguia-se encontrar e chegar aos pontos mais recônditos. Um segundo país é a Bolívia, há cerca de 24 anos nesta parte, portanto, 24, 25 anos. Estamos a falar em 1992, quando surgiu, portanto, quando se estendeu o fenómeno até a Bolívia, portanto, na América Latina, depois apareceu também no Brasil. A falta de emprego para sustentar a família é a principal razão da proliferação de motorizadas um pouco por todo o país. Ao contrário daquilo que aconteceu na Alemanha, em que é um país desenvolvido, na África, ou seja, nos países subdesenvolvidos, o fenómeno apareceu como uma forma de safar, uma forma de subsistência das pessoas. O indivíduo que, a dada altura, viu-se aflito, que precisa, portanto, de uma forma de sobreviver, começou a utilizar a sua moto para fazer táxi. A sociedade santomense, como qualquer outra sociedade que vive da situação daquilo que chamamos do terceiro mundo, a maior luta com que depara este tipo de sociedade é a questão do emprego. É daí que, nestas sociedades, como é o nosso caso, vai evoluindo, evolui-se aquilo que chamamos a procura alternativa de sobrevivência. Como eu já tinha uma motorizada, entrei
aperfeiçoei nela e estou até então. Trabalhava e também estudava, mas depois de eu desempregar-me, houve a necessidade de continuar a estudar e eu precisava pagar a escola e por aí fora. E a única coisa que me veio eu não tive como alternativa a não ser motoqueiro. Eu estudava, eu deixei de estudar, como não tinha condições financeiras para continuar, então deixei, então eu comecei a trabalhar, adquiri alguns dinheiro, comecei a guardar, depois comprei uma moto, uma Suzuki 100, depois de lá comecei a fazer essa prática até hoje. Eu consigo pagar os meus estudos e não só, também consigo suprir outras necessidades mais. Quando acabaram com o Feira de Ponto, eu tinha que adquirir qualquer coisa, né? Fui pegar o motoqueiro, fazer motoqueiro. Após o motoqueiro, comecei com a moto 2 rodas. Após a moto 2 rodas, peguei a motocarrinha. Este facto é devido à falta de emprego ao nível nacional. Nós sabemos que o nosso país, a falta de emprego é uma realidade e isso normalmente afeta muito a camada jovem. Há motoqueiro que tem filho, tem mulher, tem filho, não dá a ver? Qualquer mais eles têm de trabalhar mesmo para ver se é ir roubar, diz que eles estão aí roubando. Eles têm de trabalhar, têm de fazer motoqueiro, não há emprego. Quando eu era empregado, tive muitas dificuldades em termos alimentícios. Mas depois do motoqueiro eu conseguia mais suster a casa do que quando eu era empregado. E isso então fez com que eu continuasse até agora. Antigamente, até tarde você consegue arranjar qualquer coisa. Hoje em dia não, há um momento, se você não tiver sorte, até 12, 13 horas para fazer uns 50, uns 100, não conseguia porque não faz mais, porque o movimento esses dias está fraco. Cada um está a desarrascar, o país agora está salvo quem puder. Isso é um trabalho de safar a panela em casa com suas famílias, que muitos fazem. Você vê muitos gajos aqui, muitos garotos a correr moto, sem carta, sem nada, mas tem mulher com filho. Se ele vai roubar, já vai ele porrada, é ladrão, porque ele também não pode roubar, porque cada um está a desarrascar a vida dele. Num país onde não existe serviço de transporte público, os santomenses veem em motoqueiro o meio mais prático para chegar ao destino, até porque, pelas características do próprio transporte em si, facilita chegar com rapidez a qualquer lugar onde os táxis não conseguem chegar. O motoqueiro é um transporte um pouco mais rápido, depende do local quando a gente quer chegar. Quando você não tem carga, você quer chegar a um lugar, como se diz aqui no nosso país, beco, que é um lugar estreito, pode chegar, você pode ir numa moto até lá sem problema. Uso esse meio de transporte que é uma forma mais fácil, mais prática, uma vez que temos taxistas, mas não fazem esse trabalho direto. Tipo assim, estou num lugar e quero chegar a outro lugar diretamente. Os taxistas só têm uma paragem e cada um tem a sua paragem. Então, o motoqueiro eu digo que é a melhor forma. Porque é rápido, principalmente, e é eficaz. E tu podes chegar a qualquer lugar que tu queres. Não é como os táxis, que geralmente têm uma via e um ponto onde param. O motoqueiro pode levar-te para qualquer lugar. Nossa atividade depende do cliente, aonde o cliente quer chegar. Assim que o cliente dizer, eu quero chegar no registro, eu quero chegar na alfândega, eu quero ir ao liceu, nós levamos. Quando as cargas vêm no caminhão ou no táxi, eles põem à frente do mercado, por exemplo, à frente desse mercado. E vêm pessoas, por exemplo, para comprar. E pessoas quando vêm para comprar, às vezes sai pessoa de Feira Ponto, Feira Cococo e Feira Grande. Então, pessoas de Feira Grande compram e entram aqui já. Os moços carregam a carga e metem lá dentro. Pessoas que, por exemplo, compram da Feira de Cococo, eles têm que transportar a carga para a Feira de Cococo. E então, o que é que eles fazem? Se é 5 sacos, aproveitam já a motocarinha. Agora, se é o carregador cobra 10 contos cada saco. Mas se tiramos de onde está para a Feira Cococo, cobramos, por exemplo, 30 contos pela pessoa. Já não cobramos o saco, é 5 sacos, mas eu levo isso para lá 30 mil. E então, aproveito já, ponho aquele saco lá e venho estacionar de novo. Um cliente está passando, tem para trabalhar às 7 horas. E então pega uma moto já rapidamente e chega ao seu destino tempo e hora. Se esperar um táxi, até o táxi encher, 5 lugares ou 4 lugares, para ele chegar ao trabalho, chega no trabalho um pouco tarde. E as senhoras também querem fazer suas compras, atrasam um bocadinho na compra, pega a moto já, mesmo de 10 até 12 horas, 12h30 já tem o almoço feito. A chuva, apesar de ser boa para a natureza, no dia a dia dos motoqueiros, este bem precioso pode traduzir-se em prejuízo, tendo em conta que perdem grande parte dos clientes para os taxistas. Nos dias de chuva, nós como motoqueiros não ganhamos muito cliente, uma vez que as pessoas preferem mais andar de carro. Só quando a chuva diminui, pessoas que motoqueiros têm carta que faculta. E no que diz respeito aos taxistas, ficam muito contentes nos dias de chuva, que eles
vão ter mais número de clientes para carregar. Apesar da facilidade de circulação que estes viajantes de duas rodas oferecem aos seus clientes, no entanto, são também alvo de críticas. Muitas vezes eles são dedicados, responsáveis, e outras vezes não são nem dedicados nem responsáveis e põem em risco a vida humana daqueles passageiros que confiam neles. Muitas vezes eles vão querer cobrar muito caro também. Porque a motoqueiro você vê com cara de fugido, fica todo desorganizado, mesmo roupa dele, chama você com uma cara, cabelo, não. Isso leva um bocado de medo nas pessoas, acha que, quer dizer, isso é motoqueiro ou fugido? Muitos motoqueiros às vezes ficam com a moto toda suja, fica a cheirar um bocado, não sei como explicar mesmo, porque a gente sente mal atrás de moto de uns motoqueiros aqui. De forma a educar esses motoqueiros, o cliente faz a crítica ou direto para o motoqueiro, diz para ele mesmo, da forma que estás, o traje que estás a usar não é o adequado para estar na praça. Quando essa atividade começou, era uma atividade um pouco despizinhada. E o que é que as pessoas faziam? Se o motoqueiro não tiver de calção, chinelo, uma camisola ou um partiscorno, ele não conseguia diferenciar quem é o motoqueiro. Mas a pessoa, quando o indivíduo fica com calção, chinelo, partiscorno ou uma camisola, eles vão saber que é motoqueiro. Mas uma pessoa que fica bem apresentada, mesmo fazendo motoqueiro, o cliente não parava essa pessoa. E há um momento, eu chamo a pessoa e diz, você é motoqueiro? Pois eu respondo, sim, sou sim. Pois a pessoa diz, da maneira que você está, não me parece que você é motoqueiro. Então, uma vez eu experimentei também, pus chinelo, pus calção, camisola, comecei a fazer também essa atividade, a pessoa começou a parar-me. Que não era preciso eu parar para perguntar à pessoa se vamos, não sei o que, quer chegar onde, a pessoa parar, motoqueiro. Mas desde que começar a ganhar clientela, eu fui também mudando de ritmo. Acho que deveriam tomar mais em consideração a forma como alguns motoqueiros se identificam, maneira de vestir e não só, de forma que as pessoas possam perceber que realmente aquele indivíduo está fazendo o serviço de motoqueiro. Todos os motoqueiros deveriam ter 2 capacetes. Eles só usam um capacete que é para eles. Os passageiros deveriam ter capacete para nós que somos passageiros e para ele também. E a história de músicas, eu acho que eles deveriam limitar. Eu penso que eles deveriam perguntar ao cliente se o cliente quer ter som ou não. É só quando a gente para uma moto e eles ficam aí com som muito alto e às vezes a gente diz, não quero som, eles levam mal, tem que aumentar. Eu acho que eles deveriam limitar-se a isso e dar ao cliente a oportunidade de escolher aquilo que quer, se quer barulho ou não. Os jovens de hoje, quando pegam na moto, gostam muito de andar com moto com muita velocidade, cria acidente. Isso faz com que as pessoas sentem medo. Os motoqueiros precisam regularizar a sua situação. Tem uns que conduzem sem carta de condução e essas coisas. Tem que haver mais controlo, principalmente, e organização. E tem que ter mais cuidado ao conduzir, claro, porque ultimamente tem havido bastante de acidentes e muitas mortes. Se um cliente notou alguma coisa do motoqueiro, é encarar ele cara a cara e falar com ele, conversar com ele. E assim ajudaria esse motoqueiro a mudar do estilo dele. Que quando nós fazemos coisa de abusivamente, não respeita, buraco na estrada, tem pressa, ultrapassagem mal feita, está andando com criança na moto, ele está fazendo ultrapassagem, sabe que a estrada tem buraco, vem só bate, a criança cai com coisa. Isso é que eu vejo é o maior erro de parte do motoqueiro. Esta classe que já se firmou na sociedade santomense possui uma associação que é responsável pela defesa dos seus interesses e que tem algumas dificuldades, tal como para qualquer associação deste país de fracos recursos. No entanto, existem muitos projetos em carteira para organizar a classe. Foi um encontro que tivemos com a direção de transporte na qual ele disse que já foi ubicado, que já existe atividade de mototáxi ao nível do país. Isso é um dos nossos primeiros passos e foi realmente uma vantagem para nós. Um segundo passo na qual nós pretendemos é a legalização dos nossos documentos. Nesse caso, nós pretendemos que os nossos documentos sejam legalizados ao nível nacional, que seja, nesse caso, atestado e ubicado pelo governo. E após isso podemos dar realmente passos mais significativos, como criação de projetos, estruturas nacionais, criação da nossa sede, fazer alguns planos nacionais e não só, atividades também com instituições, criar alguns meios próprios de trabalho e pronto, podemos dar passos significativos.
Mas a princípio nós pretendemos ainda neste ano fazer muitas coisas ao nível da nossa própria, o uso do nosso próprio colete, que seja uma identificação nossa e que realmente possa descentralizar entre os motoqueiros e as pessoas que são mototaxistas. E nós vamos apelar, nesse caso, as pessoas que venham a se inscrever no Instituto da Segurança Social. Nós sabemos que existem alguns benefícios. Esses benefícios são, normalmente, quando as pessoas chegam a alguma idade que nesse caso não conseguem mais trabalhar, que venham, nesse caso, a receber alguma reforma. É um dos primeiros passos, mas também nós sabemos também que existem outras vantagens, em caso de alguém que for, nesse caso, faturado, alguma coisa, que também a Segurança Social tem prestado alguns serviços de apoio em benefício desses jovens. O serviço motoqueiro passa a ser um serviço de legalidade sustentada através de um despacho conjunto número 8/2016, saído no diário de 21 de setembro de 2016, número 132. Este diário confirmou aos motoqueiros uma legalidade, de forma que os motoqueiros, a partir do próximo ano, passarão a adquirir aluguéis para circulação. Necessário torna-se conhecer verdadeiramente o número de motoqueiros existente, isto porque a direção vai começar a cobrar os motoqueiros o serviço de aluguer, que será definitivo, e os motoqueiros pagarão por cada serviço de aluguer $1.500.000. Todos os motoqueiros vão ser obrigatórios terem uma identificação, principalmente nas suas motorizadas. O que quero dizer com isso? Vamos submeter aluguéis aos motoqueiros através de número. Vamos enumerar os aluguéis. Vamos separar isso através de cores. Vamos tomar, por exemplo, um autocolante Caso, de cor verde. Pode ser de distrito Mesoche. Um autocolante de cor azul. Pode ser de serviço Lembá. Mas o número que estiver no autocolante corresponde ao número que pertence aos motoqueiros, ao moto daquela zona, daquele distrito. O aluguer não é do motoqueiro, o aluguer é da motorizada. Por isso, o autocolante com o respectivo número estará estampado no depósito das referidas motas. Para a Polícia Nacional, os motoqueiros constituem um grande problema de circulação nas estradas, principalmente devido à falta de carta de condução, que faz com que muitos não conheçam o código da estrada e não fazem uso de capacetes. Tens carta de condução? Eu não tenho, mas estou a prestar a fazer. E capacete, usas capacete? Uso, mas ontem quando eu fui para uma zona distante, capacete molhou. Hoje eu estou trabalhando sem capacete, mas segunda-feira para frente eu vou trabalhar com capacete. Muitos motoqueiros que fazem serviço de mototáxi não têm carta de condução e também eles também têm estado também a dificultar nas nossas atividades, porque muitas das vezes quando fazemos fiscalização, operação de estoque, deparamos muitas das vezes com os motoqueiros que não têm a carta de condução, que em princípio, de acordo no Código Penal, já é crime, quem tem carta de condução deve ser detido e entregue ao Ministério Público. Muitos nem sequer têm noção do código da estrada, que já é grave. Nas passadeiras não respeitam as passadeiras, portanto são coisas que nós temos estado sempre a registrar e, portanto, não obstante a isso, a direção do Comando Geral tem estado a trabalhar nesse sentido, sempre fazemos campanhas de sensibilização, distritos, juntamente com os motoqueiros, não só dentro da comunidade, para ver se conseguimos amenizar essa situação. Os motoqueiros consideram que o problema dos acidentes nas estradas não deve ser atribuído apenas à classe, mas sim também a todos os veículos que circulam nas estradas. Sabemos também que existe muitas vezes alguns motoqueiros que não têm carta de condução e outrora também muitas vezes isso também condiciona com que haja má condução ao nível das estradas, mas também acreditamos que esses tipos de acidentes não são causados pelos motoqueiros. Mesmo nós, ao longo das nossas atividades, ao longo das estradas, nós vemos a forma de conduzir dos outros veículos, quer seja privados, quer seja taxistas,
formas erradas de condução, nós sabemos disso. Essas formas erradas, muitas vezes uma pessoa lhe pede ultrapassagem, ele não cede a ultrapassagem. Muitas vezes os veículos ficam à frente e a forma de conduzir é a forma imprópria, nesse caso ficam no meio das estradas, pede-se uma ultrapassagem, o veículo não cede, depois quando cede vem outro veículo. São alguns sentidos, e também como a motorizada se encontra sob uma forma um pouco mais frágil, que são duas rodas, quando bate o para-choque ao chão. Os taxistas têm uma posição diferente sobre o problema. Na terça-feira havia muita chuva. Aqui em Mar de Deus havia uma moça atravessar com 6 crianças. Ela me fez sinal, eu tive que travar, esperar ela atravessar com todas essas crianças, né? 17h30. E o que acontece? O motoqueiro fura na minha direita, atropela uma miúda. E criou grande consequência ele e os familiares da criança. Por causa de quê? O motoqueiro sempre tem pressa, eu não sei o que acontece com eles, né? É a maneira que eles trabalham. E nós sabemos que em São Tomé, tantas pessoas perderam perna por causa de motoqueiro. E eles, quando vão querer ganhar razão, eles culpam o taxista. Nós taxistas temos mais precaução, mais atenção do que o motoqueiro. O motoqueiro às vezes abusa por ser moto de 2 pneus, por maneira de voar fora, mesmo 2 carros assim, a deixar, às vezes mesmo outros vêm fura mesmo no meio, como outros já arrancam as capas de moto, um barulho enorme, às vezes você assusta dentro de carro. Esses são caras que eles mesmo às vezes provocam um acidente, em vez do próprio táxi. O carrega chapa na cabeça, colchão na cabeça, barote na cabeça, até verguinha, às vezes arrastam, às vezes assusta, às vezes você pisa a verguinha só com o carro, você já matou uma ou 2 pessoas, porque às vezes se vocês não largam a verguinha, eles caem já de moto, cria acidente. As pessoas têm que ter um bocado mais de consideração com o motoqueiro, o próprio motoqueiro se tem que organizar, e o taxista tem que ter um bocado de compaixão com o motoqueiro tem que ter compaixão com o taxista, para ver se haja um bocado de paz, porque ultimamente eu vi uma cena na estrada que para mim não foi bonita. O motoqueiro tem a sua razão, ele está na mão dele, mas o taxista foi buscar ele abusivamente na mão dele, porque acha que sempre tudo quando diz no nosso país, o motoqueiro é que é culpado. Mas não só o motoqueiro que é culpado, todos nós somos seres humanos, todos nós erramos. O tratamento da cidade de inversão não está direcionado só para aquelas pessoas que fazem mototáxi, mas sim de uma forma generalizada. Mas acontece, porém, que de acordo com o nosso dado que nós temos cá, são mais o acidente de inversão, colisão, atropelamento ou acidente isolado, mas está só para as motorizadas. Motorizadas é que temos de facto o maior número. Quando é viatura e motorizadas temos o menor número. Em 2015, a polícia registrou cerca de 400 acidentes de motorizada e motorizada que originaram 12 mortos e 150 acidentes entre motorizadas e viaturas que originaram 6 mortos. A falta de carta de condução constitui preocupação da Associação dos Motoqueiros, que já possui um plano em carteira para a sua resolução. O senhor diretor tinha nos falado que irá favorecer algumas pessoas que não têm carta de condução, de forma a virem fazer carta de condução de forma um pouco mais barata, mas esses nomes têm que vir diretamente da parte do sindicato motoqueiro. Esses nomes são os nomes na qual nós vamos tomar ao longo da praça, que já estamos a tomar nesse caso, e as pessoas normalmente que não têm carta de condução vão fazer a carta de condução na escola mais próxima da sua comunidade, de forma que venham fazer a sua carta de condução de forma mais livre possível. A direção pretende todos aqueles motoqueiros que não dispõem da carta de condução. A direção já começou já tem carteira e já começou a entrar em contato com as escolas como forma de podermos ajudar a essas pessoas a adquirirem a sua carta. É um serviço que já está pensado. Vamos tentar negociar com as escolas, já começamos a evidenciar esses esforços, no sentido de ter um preço um pouco mais moderado para facilitar aos motoqueiros, porque decidiu a direção que vamos submeter aos motoqueiros a um exame teórico e não exame prático, porque, como veem, os motoqueiros minimamente são conhecedores de serviço prático, não há necessidade de empurrá-los para o exame prático. O Hospital Central Dr. Aires Menezes é o destino de todos os sinistrados. Muitos acidentes têm deixado os jovens com lesões e sequelas graves e muitas vezes levando-os à morte. A nossa maior preocupação com os doentes vítimas de acidente de viação no seu todo, não só dos motoqueiros, é de facto registrar
aquelas infelicidades, não é, de ter uma pessoa que falece, não é? Nossa preocupação maior é diminuir o número de óbitos. E, portanto, cada vez que nós vemos essas situações, é triste para nós e muito mais ainda para as suas famílias. Falando particularmente da população, quer dizer, daquela camada dos motoqueiros, são pessoas jovens na sua imensa maioria, e assistir à morte de um jovem que parte-se do princípio que uma pessoa saudável que teve um acidente traumático que lhe levou a vida, que caso não fosse isso, poderia viver muito tempo. O segundo aspecto é o impacto nas repercussões que tem numa pessoa que possa ficar com sequelas. Essas vítimas de acidentes de viação, dependendo do tipo, da gravidade da lesão, muitos deles podem ficar com sequelas. E essas sequelas podem, de facto, ter impacto no seu futuro. Andar de motoqueiro é uma atividade que acarreta muitos riscos, não só para os motoqueiros, mas também para os clientes. Eu peguei moto de um motoqueiro. No momento que o motoqueiro acelerou, só que a gente não estava andando na velocidade, estava andando devagarinho. E menos que 5 metros, veio um carro de marca Yassin e sai da sua mão e bateu-nos com o carro. Fazemos de tudo com as nossas condições para um atendimento do melhor possível para salvar a vida desses doentes. Cristino Rompão é deficiente físico, tudo devido a um acidente que sofreu alguns anos atrás quando realizava atividade de motoqueiro. Eu vinha com moto mesmo, uma marcha normal, né? 100, mas 80, 70. Aqui onde tem Banco Equador, mesmo no Aguarus, naquela curva, eu mesmo com capacete, eu vi uma coisa na estrada, parecia uma mulher com criança na estrada, essa boca quebra no capacete, a gritar, que isso aqui? Eu escorrego com a moto, caio, depois, quando eu caí, eu fiquei deitado, depois eu levantei e sentei. Eu sentei, depois eu queria pôr de pé. Pôr de pé para levantar, para subir moto, pensando que não aleijei nenhuma parte. Quando eu a tentar levantar, eu vejo o pé todo machucado. É que eu olhei a perna e disse, essa perna, eu já em mim próprio, eu disse que o doutor ia cortar essa perna, porque eu tinha que levar concentração já, porque ia desmaiar. Eu levei uma concentração já porque eu disse já lá que essa perna vai ser cortada, porque eu não consegui levantar mais, petalha vai todo dobrado, podre, não consegui, fiquei só dentro de sangue sentado, com ligeira minha concentração, para a tensão não subir ou não deixei uns 15 ou 20 minutos, eu ia fazer porque dor era demais, não conseguia mais fazer nada, o doutor disse que tinha que se cortar. Mãe, como também é conhecido, confessa que apesar do acidente não perdeu a coragem em andar de motorizada. Só teve que adaptar-se a uma nova realidade, até porque é a única forma que tem para ganhar a vida. Esse momento eu vivi mesmo de sofrimento, eu vendia, depois eu adaptei a vender bolacha, coisas na escola. É que eu consegui superar um pouco, vendo a maneira que o país está fazendo, não se apoia a ninguém. Eu tinha que mesmo inventar outra forma, outra vez, de conduzir motocarinha para dar a família de comer e eu próprio. É bom que a população santomense saiba, que os motoqueiros saibam, e não só motoqueiros, volto a repetir, estamos a falar de fazer um trabalho de motoqueiro, é todo aquele condutor, de moto, carros, caminhões, tudo, que nós não temos todas as condições criadas para uma atenção devida aos pacientes vítimas de trauma. Há situações que se resolvem aqui sem problema. Há situações que eventualmente num ambiente, num meio com melhores condições, poderiam até salvar a vida. E nós ainda não temos essas condições criadas e, portanto, todo cuidado é sempre bom. E agora, há uma grande questão que se coloca.
Será que falar de motoqueiro é falar do desenvolvimento socioeconômico de São Tomé e Príncipe? A questão dos motoqueiros em São Tomé e Príncipe é um elemento que trouxe aquilo que nós podemos dizer a sustentação da sociedade, veio garantir o sustentáculo da sociedade, na medida em que trouxe, em primeiro lugar, emprego para muitos jovens, trouxe, em segundo lugar, a mobilidade social que as pessoas precisam para percorrer dentro do nosso país e trouxe, em terceiro lugar, um amplo movimento naquilo que é a economia do país. No nosso caso, o fenómeno motoqueiro acaba por ter umas características muito diferentes e acaba por ser, podemos até considerar uma espécie de indústria da morte. Neste momento já é um vírus em São Tomé e Príncipe. Em quase todas as famílias santomenses, pelo menos uma pessoa já foi vítima do fenómeno motoqueiro. Falecimentos, perda de uma perna, perda das duas pernas, perda das duas pernas, perda de braços. É um grande problema para a saúde pública. É bom que a população santomense saiba disso. Uma cirurgia pode custar $2.000, $3.000. E nós aqui fazemos gratuito. São mais medicamentos, é a cama do hospital, é um indivíduo que acaba por ser inválido se não atingir a morte. Tenho amigos que já partiram a perna e também ou mesmo ficaram amputados, perderam a vida na prática de motoqueiro. Estamos a lutar fortemente contra o paludismo, a tentar reduzir o paludismo. Por que fazemos todo esse esforço em reduzir o paludismo? Porque sabemos que é um impacto negativo, que mata, que deixa pessoas órfãs. Então, estamos a trazer outro problema. E que é um problema que nós podemos controlar mais facilmente. Hoje, pensar-se, por exemplo, em acabar com os motoqueiros é um retrocesso, é um regredir econômico, é um regredir da vida social de São Tomé e Príncipe. E, ao mesmo tempo, temos que entendermos que nós não estamos aqui alheios ao serviço do país. O país tem normas, nós temos que cumprir minimamente. E nós não podemos estar na rua a fazer serviço em que estamos a transportar passageiro deste e aquele outro lugar, quando nós ainda estamos com um número elevado de pessoas a fazer transportes de passageiros ilegalmente. Temos que organizar-nos, temos que começar a pagar impostos. O Estado de São Tomé deve capitalizar todos os seus meios à sua disposição para introduzir este novo elemento de produtor de economia, produtor de uma mão de obra ativa, porque grande parte deles são jovens. O Estado deve capitalizar todo esse esforço para sustentar aquilo que é a nossa economia. O Estado tem que pensar, né? Quer o comércio livre, quer entrada, receitas para o Estado, mas essas receitas todas vão ser perdidas no hospital. Os jovens e adultos, uma boa franja da nossa sociedade, que fazem isso porque não têm alternativa, porque não lhes foram oferecidas as alternativas de vida. E, portanto, é natural que eles tentem encontrar formas de sobrevivência. Portanto, isto não é desenvolvimento, isto não é economia, isto é sobrevivência. Dizer que o motoqueiro não contribui para o desenvolvimento do país é uma falsa questão. O que existe é que o fenômeno motoqueiro tem consigo aquilo que são os danos colaterais para as famílias. Mas estes danos colaterais que podem ser apontados é tudo a falta de um esforço combinado do Estado para garantir algumas melhorias. Estão a deixar de ficar na roça, a vir mais para a capital. E muitas das vezes a única forma que eles encontram é estar como um motoqueiro. Eles encontram aí algum indivíduo com uma moto aí sem fazer nada e estão aí nessa vida. Agora, o que é engraçado? Um país não cresce com esse nível e essa corrente que está a seguir. Apesar da proliferação de motorizadas e consequente aumento do número de motoqueiros, é possível fazer regredir o fenômeno. Há muitos outros setores da nossa vida social que podem ser explorados, não sendo a vida de motoqueiro. A superfície terrestre de São Tomé e Príncipe é 160 vezes menor que a superfície do mar que nós temos. E o mar é um grande potencial. Se nós começarmos a desenvolver atividades ligadas ao mar e absorver
viradas para a capacidade de recursos humanos que nós temos, formar esses recursos humanos, dar-lhes a oportunidade de trabalhar, de repente vamos estar com escassez de mão de obra e podemos desviar esses efeitos nocivos que provocam problemas económicos e sociais a São Tomé e Príncipe, como é o caso do fenómeno motoqueiro. Se num país como a Alemanha o fenómeno motoqueiro é um fenómeno perfeitamente normal, acaba por ser um fenómeno anormal na nossa sociedade, porque leva-nos precisamente àquela parte da nossa sociedade constituída por jovens que devem ser o verdadeiro motor de desenvolvimento da sociedade. São Tomé e Príncipe é um país que tem solução. Tem solução. E o problema que nós temos que fazer é perceber os fenómenos que estão à nossa volta e tentarmos encontrar as verdadeiras soluções para os problemas, as verdadeiras alternativas para o problema. Agora, enquanto não olhamos para a sociedade, enquanto não formos capazes de refletir sobre a sociedade e encontrar, portanto, políticas públicas que vão de encontro às verdadeiras necessidades das pessoas, então não sairemos dessa situação. Falta fazer isto. É verdade que nós temos hoje uma agenda de desenvolvimento e essa agenda partiu de uma visão. Há uma visão, há uma agenda, mas falta-nos ainda as verdadeiras estratégias, falta-nos verdadeiras estratégias de como implementar a agenda. Isto falta. E se nós, efetivamente, conseguirmos chegar lá, conseguirmos ter uma estratégia, e a partir dessa estratégia termos planos muito específicos e fazermos tudo para cumprirmos os planos que temos. Naturalmente que isto coloca-se o problema da ausência de recursos humanos, coloca-se a questão da ausência de recursos financeiros, etc, etc. Mas é preciso nós estabelecermos os mecanismos. Se nós conseguirmos estabelecer os mecanismos e os recursos que nos chegarem forem devidamente bem alocados, bem utilizados, eficientemente utilizados, naturalmente que nós vamos resolvendo os problemas. De repente, até ficamos admirados como é que nós conseguimos lá chegar. Se os outros países conseguiram, se países como Cabo Verde conseguiram dar passos que deram, porque não São Tomé e Príncipe? Por que não? Agora, é preciso, efetivamente, trabalharmos no sentido, com muito rigor, com muita competência, a fim de conseguirmos atingir os nossos objetivos. Enquanto não houver outra solução para suprir a falta de emprego em São Tomé e Príncipe, Wagner Queiroz e outros jovens têm que continuar a olhar para a motorizada como o único meio de sobrevivência.